Olá, meus queridos. Durante o mês de setembro, às sextas-feiras, vamos ter uma nova série nas noites de ensino Reviver. Vamos ver tudo sobre a grande comissão que todos nós temos recebido de Deus. Sermos missionários a partir da nossa casa. Obviamente sabemos exatamente o que significa isso, mas sermos missionários em casa, na cidade e no mundo todo. Venha estar conosco. Eu creio que vão ser dias inesquecíveis para todos nós. Boa noite, irmãos queridos da Igreja Reviver. Seja bem-vindo às nossas noites de ensino. Eu sou o Rubinho Pirola. Tenho a grande honra de estar com os irmãos e vamos estar juntos todos nós nas 4 próximas semanas, ou 3 próximas semanas a partir de hoje. E o nosso tema de estudo é fundamental, importantíssimo para a vida da igreja. E o tema é comissionados para ir revelar Cristo. E onde? A quem? Revelar Cristo à nossa casa, à cidade e às nações. Bem, então, comissionados, esse termo, essa palavra, dá-nos a ideia de estarmos encarregues de uma tarefa, tem como sinônimo também sermos nomeados, responsabilizados, e isso diz respeito ao fato de que todos nós cristãos fomos comissionados por Deus. Ouvimos sem conta sobre a grande comissão, isso está lá em Mateus 28, 19 e 20. Eu desafio os irmãos para abrirem as Escrituras aí em casa e vamos acompanhar atentamente este que é o grande mandamento, ou a grande comissão que Cristo nos deixou pouco tempo antes de ser assunto de subir, portanto, aos céus. Vamos ler então Mateus 28, a partir do verso 19. E Jesus, reunindo-se com os seus, ele disse, ide. Na realidade, esse tempo verbal da palavra grega aqui utilizada não é simplesmente ir, mas é indo. Enquanto vivemos, enquanto andamos, nós fazemos. Então ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E é bom que se esclareça que fazer discípulo não tem a ver simplesmente com ensinar, com transmitirmos uma informação, mas é passar não aquilo que também sabemos, mas aquilo que somos. Ou seja, uma vivência de transmissão, repartimos quem nós somos muito mais do que aquilo que nós sabemos. Então Jesus disse, ide ou indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou comissionado, ou encarregue, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, como nós dissemos, todo cristão tem uma missão. Ele não foi comprado, ele não foi salvo de uma situação ou subjugação para ficar à mercê de si mesmo. Portanto, se lemos atentamente as Escrituras, vemos que nenhum de nós foi salvo para coisa alguma. Nós fomos salvos de uma situação para a condução por Deus para uma outra realidade de vida, em que nós temos agora objetivos a cumprir, temos sim essa grande comissão, por exemplo, que vamos estudar nesses dias. Nós, portanto, não estamos mais à mercê do inimigo e tampouco de nós mesmos, de uma agenda nossa, de um alvo a cumprir que diga respeito a nós, ao nosso umbigo. De certa forma, nós fomos salvos de nós mesmos. Se antes éramos escravos do pecado, ou seja, também dos nossos instintos, dos nossos desejos, aquilo tudo que a carne ou o nosso inimigo fora de nós nos ordenava fazer, nós fomos alforriados
para uma vida nova, não aquela que nos apetece, mas para a satisfação daquele que nos comprou e com preço de sangue. Então, nós fomos salvos para e não simplesmente salvos de. E diz isso a Paulo a escrever aos Efésios, no capítulo 2, versos de 1 a 3, eu convido os irmãos para abrirem a palavra, ele diz assim: e ele, quem? Deus, em Cristo, nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o que todo mundo faz, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, portanto, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, queridos, nós fomos salvos para vivermos para Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor e nosso dono, em outras palavras. Paulo ainda em Efésios, no capítulo 2, verso 10, diz assim: porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou, como Ele disse em 2 Coríntios 5,15. Queridos, isso nunca foi novo. Surgido a partir de Cristo. Prestemos atenção nisso. Na realidade, estamos todos em missão, e essa missão, antes de ser algo nosso, veio de Deus. Ele está em missão, na realidade, desde sempre. Lá em Gênesis 3,15, nós vemos que a missão surge em Deus, quando ele afirmou à mulher após esta ter pecado juntamente com seu marido, e a palavra de Deus diz que Deus disse à serpente, o inimigo: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, conforme está em Gênesis 3,15. Meus irmãos, se nós não entendemos, se não percebemos, se não discernimos o pecado, também não entendemos nem discernimos o Evangelho. A Bíblia toda é uma metanarrativa na qual estamos todos nós. É ela que dá sentido à nossa história. Metanarrativa é um termo literário e filosófico que significa, simplificadamente, a narrativa contida dentro e além da própria narração. Então, tudo o que nos diz respeito está nas Escrituras. De onde viemos, o que aconteceu conosco e para onde vamos e como vamos. E vamos ao começo de tudo. A história da salvação, às vezes, é contada como aquela da carochinha. E nós costumamos dizer: o homem pecou, Deus ficou assustado, coitado, e a partir daí teve de improvisar ou buscar uma saída. E assim, se isso fosse verdade, teríamos todos de nos apavorar diante de todo acidente, como se Deus não soubesse o que acontecia com o homem. Mas a missão de Deus, ou como está em latim, como a igreja afirma desde sempre, a missio Dei, estava preparada ainda antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13:8, 1 Pedro 1:20, nós temos claro que Cristo Jesus é aquele cordeiro que não foi imolado simplesmente lá no Calvário, após alguns milhares de anos depois da queda, mas diz as Escrituras, Apocalipse, 1 Pedro, que Cristo é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, de alguma forma, e nós vamos saber isso lá na glória, exatamente como foi, como se deu, mas Cristo já estava preparado. Essa missão de Deus de resgatar, de redimir, e é bom que se diga, a palavra redenção não tem a ver simplesmente com o salvar, com nos tirar da pena do pecado, como também implica numa condução a uma condição perdida.
Então, redimir tem a ver com salvar e também nos levar àqueles primórdios, aquilo antes do pecado, de sermos hoje filhos de Deus, filhas de Deus e gozarmos da sua presença em nós e conosco. Por isso, queridos, se Deus está em missão desde sempre, eu costumo dizer que a igreja não tem uma missão, ela está em submissão. Ela tem uma missão que está sob a missão que Deus tem desde antes da fundação do mundo. Então, queridos, tudo isso, esse preâmbulo é para dizer que nenhum de nós está livre para uma vida sua exclusivamente. Ai, Rubinho, mas eu não posso pensar numa carreira que me agrade? Eu não posso imaginar para mim uma profissão, uma história, um projeto de vida? Claro, queridos. Mas estejamos certos do que venhamos fazer, desejar, almejar, nós temos de compartilhar com Deus, o nosso Pai, aconselharmos com Ele e de o buscarmos antes de tudo o seu conselho, a sua direção, a sua orientação, a sua aprovação, a sua bênção. Ou seremos então apenas como os demais, ou nas palavras de Paulo aos Efésios, como os filhos da desobediência, sendo movidos simplesmente por ganância ou por carência e não por propósito. As três únicas forças que eu imagino levam o ser humano a viver e a empreender e a fazer as coisas. O que significa propriamente essa missão, Rubinho? Revelar Cristo. Sem dúvida nenhuma, isso não tem a ver com simplesmente contar a história de Cristo para alguém, mas é sermos nós uma amostra, um exemplo de quem Cristo é, do seu caráter, a sua virtude em santidade. Durante anos entendemos a santidade como uma condição para sermos salvos. Não, queridos. Nós lemos pela palavra de Deus, nós entendemos que se isso fosse verdade, a nossa salvação seria sustentada por nós, pelo nosso esforço ou por virtude própria. Entretanto, como cristãos, uma vez salvos, o nosso caminho após a salvação, então, tem de ser uma vida de santidade. Ou então, na realidade, não aconteceu nada. Não somos, então, partidários de mais uma ideologia, uma religião onde os méritos são do fiel. Ser cristão, antes de tudo, significa sermos pequenos cristos, manifestações do caráter do Filho de Deus. Significa, queridos, sermos para essa sociedade a cara de Deus. Já pensaram nisso? Então, a santificação é o modo pelo qual nós agimos, nós vivemos, nós nos relacionamos, nós fazemos, nós empreendemos como um ser, como seres feitos à imagem de Deus, conduzidos por Ele, aquele primeiro homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Tem a ver, queridos, com o voltarmos àquele projeto original. Quando Jesus veio, não veio somente para uma missão de dar-se em resgate da criação, como também para revelar como Deus é e como é que um homem tem de ser. Uma volta ao propósito original perdido lá no Éden, naquele tal acidente. Então, santificação, queridos, é a condição para que não somente eu veja Deus, mas, sobretudo, para que os outros o vejam. Já pararam para pensar nisso? Que é a melhor tradução daquele texto de Hebreus 12, 14. Ele diz: segui a paz com todos. Preste atenção nisso. E a santificação, a sua consagração, o seu modo de vida próprio de alguém que conhece a Deus e por Ele é dirigido, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quem são esses ninguém? Os todos do início do verso. Então, queridos, santificação tem a ver com a nossa consagração, tem a ver com a nossa dedicação, devoção e submissão. Homem e Deus juntos, não um sem o outro. Vejamos o que é que Paulo nos diz lá em Filipenses 2, 12 e 13.
Ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. No capítulo 12, Paulo fala como um pietista. Não sei se os irmãos já ouviram falar nesse termo, pietismo, que era foi um movimento pós-reforma do século XVI, com ênfase na renúncia pessoal, na devoção e práticas religiosas que nós temos e podemos ao agirmos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, foi o que Paulo disse. No versículo 13, ele fala como um quietista, um movimento também surgido na história da igreja cristã, uma corrente da mística cristã que incentivava simplesmente a contemplação e a passividade da alma na crença que Deus é quem age. Mas, sinceramente, queridos, assim é Deus quem age ao afirmar Deus é quem efetua em vós. Vemos aqui no texto de Paulo um perfeito equilíbrio. Apesar de não compreendermos tudo completamente, pois o texto diz que nós devemos agir, mas, na verdade, é Deus quem está operando a operar em nós o querer e o efetuar. Paulo não se preocupa em dar explicações muito teológicas, mas simplesmente afirma esses dois lados. Quem é que pode compreender a mente de Deus? Seus pensamentos são muito mais altos que os nossos, e o nosso entender é bastante limitado. Mas, queridos, o mesmo problema existe no ensino bíblico sobre a salvação. O Evangelho exige um ato do homem no qual o pecador deve se arrepender e põe a sua fé na pessoa e obra de Cristo. Entretanto, a mesma Escritura garante que a salvação é uma obra totalmente de Deus, como está em Efésios 1, versos 8 e 9. E que Ele escolheu pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, como está em Efésios 1, 4 e 5. E o mesmo se observa no ensino sobre a perseverança dos santos. Da mesma forma que a Bíblia exige ser fiel à morte e dar-te-ei a coroa da vida, ela nos garante também que ninguém nos poderá arrebatar das mãos de Deus, como está em João 10, 27 e 29. E que também ninguém poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, segundo Romanos 8, 33 e 35. A salvação está garantida, queridos, mas como consequência disso, nós temos de perseverar. Tudo isso, queridos, para explicar que na questão da santificação, nós vemos o esforço do crente unido ao soberano controle de Deus. Paulo exemplifica esse ensino ao dizer lá em 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Rubinho, do que você está dizendo? Que se a salvação foi uma obra de Deus, agora como resultado, eu tenho de viver para Ele, consagrar-me a Ele. Tudo isso para dizer, queridos, é que nós estamos em missão ou submissão a Deus. A nossa vida não nos pertence a nós, agora pertence a Ele. Então, queridos, temos de viver para servir a Deus. Nós temos de usar todas as nossas energias para servir a Deus, ao Senhor com diligência. Ao mesmo tempo, tudo que se realiza em nosso íntimo é obra de Deus. Portanto, o caminho do cristão no mundo tem a ver com essa operação da nova vida que recebeu de Deus, e esta vida tem de revelar Cristo. As pessoas à volta de nós, os nossos vizinhos, os nossos concidadãos nas nossas comunidades, nas nossas cidades, ao olharem para nós, têm de enxergar Cristo. Não somos mais nós quem vivemos, mas o Senhor vive em nós. Esta é a verdade da vida do cristão verdadeiro, manifestar Cristo e os valores do Evangelho. Até sem
mas também com palavras e, sobretudo, ações. Como veremos nos próximos estudos, Deus nos chamou para revelarmos Cristo ao mundo, a começar da nossa casa, na nossa cidade, a ela, toda a sociedade e até as nações. Queridos, nós não temos outro propósito. Aí estará a nossa realização, a nossa alegria, a nossa completude ou a felicidade. C.S. Lewis, aquele grande escritor britânico, disse que se ele procurasse uma vida de felicidade, ele não procuraria o cristianismo. Ele não ia buscar o evangelho. Mas é certo, queridos, que ao vivermos o evangelho, nós vamos encontrar a plenitude da realização da vida de um homem. Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Ele nos redimiu, para que voltássemos a esse propósito original. Nós não temos outro. Então, queridos, há uma outra frase interessante do C.S. Lewis, esse mesmo escritor britânico, ele dizia assim: eu não busquei a religião para ser feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Mas sem dúvida nenhuma, queridos, Deus quer que nós, ao final dos nossos dias, venhamos a dizer: que vida Deus deu-me a viver. Podemos ser os mais realizados homens e mulheres, gente de sucesso, excelentes desportistas, excelentes profissionais, mas sem que tenhamos cumprido com o propósito do ID, nós vamos ser infelizes, sim, e teremos gastado a nossa vida inutilmente. Nas outras lições, nós vamos ser bastante práticos o mais que conseguimos. Queremos que os irmãos sejam inspirados e estimulados a viver na plenitude essa missão que Deus nos chamou a viver. Que Deus possa falar conosco, que os irmãos se preparem para os próximos estudos, porque Deus tem muito, muito a falar assim. Vamos falar com Ele, vamos abaixar nossa cabeça. Pai amado, bendito seja o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra que insiste conosco, que nenhum de nós, ó Deus, foi liberto, foi comprado a preço de sangue para continuar na mesma vida. Obrigado, ó Deus bendito, porque chamaste a cada um de nós, Senhor, para um propósito que estava no Teu coração desde sempre. Levar, ó Deus, toda a Tua criação, não somente homem e mulher, e crianças, e a sociedade, como até essa natureza toda redimida, ao lugar, à situação, ó Deus, em que perdeu-se na história. Pedimos em nome de Cristo Jesus que Tu contendas conosco, que Tu, ó Deus, incomodes o nosso coração, até que estejamos, Senhor, na plenitude vivendo o Teu propósito. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs nessas semanas de estudo, que venham a ser, ó Deus amado, levados, todos nós. Que Tu, ó Deus, nos leve para onde Tu desejas e que sejamos encontrados frutíferos lá naquele dia. Ó Pai querido, o Senhor poder dizer a cada um de nós: seja bem-vindo, servo e serva amada e fiel. É o que nós esperamos, é o que nós desejamos. Ajuda-nos, pois, pedimos-te, por Jesus. Amém. Pra onde vão os pés desses inquietos? Não sossegam até chegar no fundo dos becos. Dizem sim como inocentes, muitos diriam não. Não calculam consequências, nem o valor do pão.
notícias vão chegar nos cantos longínquos. São da lua, são da terra, o céu é a direção. Só destinos e chegadas, sem um lugar no chão. Dizem sim como inocentes, muitos diriam não. Não calculam consequências, nem o valor do pão. Pra onde vão os pés desses secretos? Felizes por cumprir Doces decretos. Ajuntaram seus pertences na palma de uma das mãos. Não habitam holofotes, moram numa paixão. Pra onde vão os pés desses inquietos?